Paz, amados. Amém. Glória a Deus. Deixa eu respirar um pouco. A gente que ministra, quem ministra e está aqui na frente sabe como é a sensação, né? Por mais que você esteja ministrando, levando a palavra, se preparando, ainda você sente um frio na barriga, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Falar da palavra de Deus, aprender de Deus e poder passar essa mensagem adiante é uma responsabilidade grande. E nós nos sentimos muito honrados por Deus estar usando a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, que possamos cada vez mais buscar mais de Deus e transmitir a mensagem do Evangelho. Amém? Eu queria ler o texto, nossa mensagem hoje. Vou estar lendo o texto que está a primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 24. Nós vamos ler até o verso 29. Amém? O texto diz o seguinte: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o início ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a mensagem que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é a verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Glória a Deus. Amados, nós lemos um texto que compõe um trecho da carta de João, o apóstolo amado de Jesus, ele que estava nesse momento em sua vida, escrevendo essas cartas para algumas comunidades que ele era responsável, ele foi responsável. Então João, ele escreve aqui, se nós formos analisar, ele escreve 3 cartas, 3 epístolas que têm um fundamento, que têm uma precisão, uma necessidade. João, ele já era avançado em idade, e ele escreve essas cartas para algumas comunidades que estavam estabelecidas, que foram estabelecidas já há algum tempo, porque afinal de contas, no momento em que João está escrevendo, havia passado alguns anos, e o Evangelho já tinha se espalhado pela região. O Evangelho já foi proclamado em algumas vidas e alcançaram alguns. E a mensagem de João, ela tem uma necessidade pelo que estava acontecendo naqueles dias, naqueles momentos, naqueles momentos de dificuldade dessa comunidade. Porque nós sabemos que o Evangelho, ele rompe barreiras, ele avança e conquista os corações daqueles que são chamados. E nesse tempo em que o Evangelho foi estabelecido, ele foi pregado, ele foi proclamado, ele se estabeleceu na vida daquelas pessoas, houve tempo também para que alguns irmãos, algumas pessoas, alguns homens de dentro dessas comunidades começassem com um pensamento errado, com um pensamento que não aprovava, que não era algo que o Evangelho declarava. No momento em que João ele escreve, a intenção dele é reforçar a fé daqueles irmãos. Tanto que ele começa o versículo, como nós lemos, né? Ele começa com
com um portanto. Portanto, é uma palavra que ela significa, dentro de um texto, uma conclusão. Portanto, significa que ele já havia dito algumas coisas antes. E ele continua falando disso, do evangelho que foi pregado, que aqueles irmãos conheceram, que aqueles irmãos acreditaram, e que muitos ali se deixavam levar por alguns pensamentos que não vinham da parte do Espírito Santo, não vinham da parte de Deus. Então a carta de João, as cartas de João, ela tem esse objetivo, com o objetivo de reforçar, de confirmar a fé daqueles irmãos. E nós sabemos que hoje ainda essa palavra, ela precisa ser difundida. Ela precisa ser pregada, ela precisa ser lembrada, amados. Porque o que nós vemos acontecer nos nossos dias, e isso nós sabemos que vai acontecer até quando Cristo vir, é que o evangelho ele vai ser deturpado. Ele vai ser manchado. O evangelho vão tentar mudar a mensagem inicial, a mensagem de salvação, com algumas coisas que não venham para edificar a igreja, mas vão atrapalhar a mensagem. Essa mensagem que foi declarada aos irmãos, e João relembra a eles, nós podemos notar hoje como ela tem sido pregada, ela tem sido modificada. Basta nós vermos algumas pessoas, ou notarmos algumas pessoas, algumas comunidades que têm um pensamento muito errôneo da pessoa de Jesus Cristo. São pessoas que são levantadas, são pessoas que se declaram simpatizantes com o Evangelho, que gostam da mensagem do Evangelho, mas essa mensagem ela não impacta o coração, não modifica o coração dessas pessoas. E ainda mais do que isso, algumas pessoas que se declaram desigrejadas, que preferem estar longe da casa de Deus. Muitos ainda questionam, ainda respondem quando são questionados, quando são convidados, melhor dizendo, para a igreja. Você chega para alguém e convida essa pessoa, olha, convida essa pessoa, vamos para a igreja hoje, vem comigo. Vamos buscar a Deus. E algumas pessoas elas respondem, olha, eu posso buscar a Deus em qualquer lugar. Eu posso buscar a Deus em casa. E é verdade. Nós podemos buscar a Deus em casa. Mas nem sempre isso acontece. Geralmente essas pessoas que declaram que eu posso buscar a Deus em qualquer lugar, eu posso buscar a Deus em casa, geralmente não fazem. Isso serve como desculpa para que essas pessoas não tenham um vínculo com Deus, não tenham um vínculo com o Evangelho. Eu posso buscar a Deus em qualquer lugar, você pode saber que essa pessoa não faz. Eu posso buscar em casa, pode, mas não faz. Isso eu reforço pelo que eu já vi acontecer com alguns amigos, com alguns parentes, que mesmo sabendo da necessidade de crer em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador da nossa vida, que Ele morreu, se entregou na cruz em meu lugar, mesmo assim essas pessoas que conhecem a verdade estão distantes de Deus, estão distantes da salvação, preferem estar distantes. Então, como para nós que estamos aqui, como nós vamos prevalecer, permanecer firmes, irmãos? Quando nós notamos que o mundo, ele encaminha, ele está diante da perdição, o mundo, ele já no maligno, e como nós vamos nos reforçar, permanecer no Senhor? É exatamente isso que João começa a falar. Ele inicia no verso 24, ele inicia dizendo: desde o início ouvistes e que permaneça em vós, porque se em vós permaneceu, que desde o início tinha ouvido.
também permanecereis em você o Filho e o Pai. No verso 7 dessa mesma carta, João escreve: amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas o antigo que vocês têm desde o princípio, e a mensagem que ouviram antes. Então o que nós estamos falando, amados, não é nada novo. O Evangelho ele já é conhecido. O Evangelho já foi pregado. O Evangelho já foi falado. Mas muitas pessoas não creem que o Evangelho ele salva, ele liberta. Ou melhor, creem que o Evangelho salva e liberta, mas não se entregam a Jesus. Não entrega a sua vida para viver uma vida em santidade. Não busca estar nos caminhos, estar debaixo da vontade de Deus. Porque a mensagem, ela deve ser impactante. Ela deve mudar os corações. Nós conhecemos o texto, nós conhecemos a palavra, mas não basta conhecer, é necessário viver verdadeiramente esse Evangelho. Viver verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, conhecendo Ele profundamente. Então o texto de 1 João, ele vem para que tenhamos a ciência, o conhecimento de que, de fato, ele é verdadeiro, ele é de verdade. É isso que nós lemos aqui. E que Deus, ele é real. E que esse evangelho, essa mensagem, ela vem de Deus. No versículo 21 dessa mesma carta, João escreve: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que é a verdade. E que a verdade, ela não produz mentira. A verdade é a mensagem que nós conhecemos. A mensagem que nós cremos lá no início, que foi nos apresentada e que nos conquistou. A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de um Salvador, me leva a crer e confiar que Ele fez isso porque Ele é bom, porque a sua graça, ela é libertadora, porque essa graça me alcançou. E é por isso que em meu íntimo eu creio nisso. Eu acredito que o Senhor Jesus, Ele fez muito mais por mim do que eu posso retribuir. Nós não podemos retribuir tamanho presente. Então, nos dias dessa carta, haviam pessoas que tentavam, como eu falei antes, manchar o Evangelho. Muitas daquelas pessoas de dentro daquelas comunidades, elas diziam que Jesus não é o Cristo. E muitos irmãos, muitos crentes, eles acabavam sendo levados por qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de falácia dessas pessoas, porque não estava enraizado neles o real significado, o verdadeiro do Evangelho. E olhando para a nossa vida hoje, amados, nós temos muitos exemplos disso que acontece em nosso meio. Nós sabemos que muitas pessoas, elas são enganadas. Igrejas são levantadas, são fundadas com o intuito que não são para adorar a pessoa de Cristo. Às vezes o amor ao dinheiro fala muito mais alto do que o amor pelas almas. Nós vemos muitas doutrinas, muitas pregações que não falam de Cristo, que falam de homens, que falam da vontade humana. E a pessoa de Jesus Cristo é colocada de lado. E muitas pessoas, muitos crentes, que conhecem a verdade, que têm a verdade na palma da sua mão, deixam ser levadas por essa falácia, por esse tipo de argumento. Porque isso faz parte da natureza humana. Você ser enganado. A partir do momento em que nós não conhecemos a verdade, não conhecemos algo de fato, nós podemos muito bem ser ludibriados disso. Prova disso são alguns golpes que são aplicados.
Alguns golpes são colocados, são aplicados em pessoas que não têm um determinado conhecimento técnico, ou às vezes de como funciona tal tecnologia, e acabam caindo em golpes, acabam sendo enganadas. Recentemente, já há algum tempo, alguns meses, aconteceu algo parecido comigo. Uma amiga, ela teve sua rede social hackeada. E essa pessoa, esse golpista que hackeou, que estava usando essa rede social dela, entrou em contato com alguns amigos dela. Uma amiga lá do trabalho, num certo dia, chegou a mensagem para mim pedindo um pagamento. Segundo o discurso da pessoa, ela dizia que precisava fazer um pagamento, precisava pagar algo, mas não estava conseguindo. Estava com problema no banco, estava com problema de limite. E essa colega, que até então eu não sabia que era um golpista, essa colega já me pediu dinheiro algumas vezes. Eu já fiz alguns pagamentos para ela. E da mesma forma eu precisei dela e ela me socorreu. Então, no momento em que essa pessoa entrou em contato comigo, eu acreditando que era a minha amiga, me pediu um pagamento e enviou o que é comum hoje, uma chave, a chave Pix, para que fosse feito esse pagamento. E no momento em que eu copiei aquela chave, eu já estava colocando o valor ali, só faltava colocar a senha para mandar esse dinheiro. Essa amiga me ligou. E eu fiquei sem entender, mas por que está me ligando, sendo que eu estou falando com ela pela mensagem? E aí, quando ela me ligou, quando eu atendi, aí ela me falou, olha, meu perfil foi hackeado, estão aplicando alguns golpes, e se te mandaram mensagem aí, você não mande nada. Então, por um triz, eu não caí nesse golpe. Mas uma colega minha, outra amiga minha caiu. E caiu 2 vezes. Mandou uma vez, e depois a pessoa, eu tenho outro aqui que eu precisava pagar também. Não tem como você pagar? Ela mandou de novo. E depois que ela descobriu que foi enganada, ela ficou muito furiosa. Ela ficou com muita raiva. Então, há momentos em que nós vamos ser enganados. Mas quando nós temos o conhecimento de como funcionam as coisas, quando nós conhecemos ou reconhecemos alguém, nós não vamos cair tão fácil em qualquer tipo de golpe, em qualquer tipo de engano. Por isso que, amados, é necessário conhecer tão bem a palavra que ela é verdade, a palavra que não mente. Se nós escutamos alguma mensagem, algum pregador que diz algo que não é bíblico, que não está na Bíblia, se nós conhecermos a Bíblia, nós vamos saber que ele está falando alguma coisa que não é bíblica. Ele está falando algo que não vem da parte de Deus. Isso não vai me influenciar, não vai deixar com que eu me desvie da verdade. É por isso que a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, ela é tão importante. Porque alguns pregadores, eles usam da mensagem ou da reputação de evangélico para enganar pessoas. Nós podemos ver acontecer, e tem alguns vídeos que se passam em igrejas de pessoas que estão pregando, estão glorificando, estão até falando em línguas. Mas depois você vai ver a vida daquela pessoa, ela, depois disso, ela foi presa, ela era uma golpista, era uma pessoa que não tinha uma vida entregue ao evangelho, mas que fazia ou pregava em algumas igrejas com o intuito de enganar. Há muitos exemplos. E o que eu vejo acontecendo e o que me entristece às vezes, e eu compartilho isso com algumas pessoas, há alguns dias eu mandei um vídeo para o pastor de um pregador que ele começou a falar, e ele falava que já o recorde dele de pregação foi de 4 horas. E aí continuou um pouco mais, ele começou a pregar, ele começava a falar coisas que ninguém entendia.
Ele começava a embolar e enrolar tudo. É engraçado de você ver porque não faz sentido, não tem sentido nenhum aquela mensagem. E o que me entristece, amados, é ver que a igreja, só porque uma pessoa, ela começa a levantar a voz, ela bate na mesa, ela grita, as pessoas glorificam. A mensagem que aquele pregador, aquela pessoa estava dizendo não tinha sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Você não compreendia o que ele realmente queria dizer. Estava embolando tudo. Mas a igreja estava glorificando. Glorificando algo que não entende. Não faz sentido. Então algumas pessoas, elas usam a reputação de evangélico, de pregador da palavra, para enganar. E é necessário que estejamos atentos nesse tipo de pregação, nesse tipo de mensagem, para que o evangelho não tenha um efeito contrário em nossas vidas, que não venha nos levar a Deus. Porque a mensagem do Senhor, quando ela é ministrada, a mensagem de verdade, ela é pregada, ela tem a intenção de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do Espírito Santo, de sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o intuito da mensagem de verdade. No verso 24, como nós já lemos, que desde o início, do princípio, que permaneça em nós, aquilo que João escreveu, que permaneça em nós aquilo que nós escutamos inicialmente. Aquilo que nós conhecemos, o Evangelho da verdade. O Evangelho que está na Bíblia, sem tirar nem pôr. Há algo que foi muito difundido pelo reformador Martinho Lutero, que ele fala algo sobre sola escritura. Essa ideia foi bem difundida por ele, e é algo que significa somente a escritura. Isso que ele diz que somente o que está na palavra de Deus, somente o que é verdadeiro, o que você consegue identificar, deve ser levado em consideração para uma vida de fé, para uma vida de verdade, do Evangelho de Deus. Então, quando nós olhamos para a Escritura e conhecemos a Escritura, nós sabemos que aquilo é verdade, que aquilo comunica com o Espírito Santo. Mas algo que não venha da parte de Deus deverá ser jogado fora, deverá ser desconsiderado. Há um versículo que Paulo escreve na carta aos Gálatas, que fala a respeito de qualquer outro evangelho que seja ministrado, que seja pregado, que seja falado, mesmo que seja por um anjo, se não declarar Jesus Cristo como Salvador, deve ser anátema, deve ser extirpado, deve ser jogado fora, deve ser desconsiderado. Então a mensagem que nós temos, nós a conhecemos, nós recebemos, e a mensagem é de que Jesus Cristo, Ele é o Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo é aquele que deve ser glorificado, porque tudo veio a partir dEle, tudo começou por Ele. A minha vida não seria nada sem Jesus Cristo. Então a mensagem, a palavra de Deus, a Escritura que nós temos, ela é valiosa. E ela deve ser estudada, deve ser lida, deve ser aprofundada. Se nós debruçarmos cada vez mais na palavra, nós vamos notar quão poderosa ela é, amados. A Bíblia, ela é a única fonte de autoridade para a fé e prática cristã. No tópico dessa ministração, eu coloquei esse primeiro tópico como o básico que salva. E quando eu falo básico, não é algo simples, porque nós sabemos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra, ela nem sempre é simples. Nós notamos isso quando nós vemos aqui na escola dominical.
Nós estávamos aqui hoje, o pastor faz algumas perguntas e a gente fica voando porque a gente não debruçou o suficiente sobre a palavra, não entende o suficiente, mas nós estamos aqui para entender. Nós buscamos isso para entender. Mesmo que ficamos com um incógnita no momento, mas logo depois nós começamos a entender o texto e tudo começa a fazer mais sentido. E você vê isso acontecendo em outros pregadores, em outros reformadores, em outros profetas e apóstolos que escreviam isso ao povo. Eram pessoas que tinham em seu coração o conhecimento profundo da palavra. E mesmo estudando uma vida toda, se dedicando em estudar a palavra do Senhor, ainda não é suficiente, porque nós temos doutores e mestres que entendem, às vezes decoram a Bíblia do início ao fim, mas continuam estudando, continuam buscando entender mais. Porque o que nós servimos, amados, não é um Deus limitado, Ele é um Deus infinito. Então não tem como limitar, não tem como a gente dizer que é suficiente, de que o entendimento que eu tenho hoje é suficiente, não é. Tem muito mais do Senhor para mim e para a tua vida, basta nós queremos buscar, basta queremos nos debruçar na palavra, entender, buscar entender, buscar esse entendimento que só vem a partir do Espírito Santo. Nós temos comentários, nós temos pregações, nós temos estudos, tudo isso ajuda e muito. Mas no momento em que nós nos dedicarmos profundamente e buscarmos em oração a revelação do Espírito Santo, nós vamos ter a capacidade de entender cada vez mais. Talvez aquele comentário que você viu a respeito de um texto fale a respeito e você entenda, mas quando você medita melhor naquela palavra, naquele versículo, naquela carta, naquele livro, você recebe algo do Senhor que era totalmente novo. E isso só vem do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós entendemos que vem dele. Não é algo do entendimento humano. O entendimento humano não tem capacidade para entender as coisas de Deus. É por isso que o nosso espírito comunica com o espírito. Tanto que a palavra diz: o que é carne, o que é espírito, é espírito. Então, se nós vamos ler a Bíblia, nos dedicar a estudar a palavra, nós precisamos ter isso em mente. Em minha leitura bíblica, eu sempre inicio com uma oração. E eu peço que o Espírito Santo, ele venha me ajudar, venha me auxiliar, para que o que eu entenda, o que eu interprete, ou os comentários que eu tenho acesso, não seja algo mundano, algo carnal, mas seja algo relevante para a minha vida espiritual. Porque, como nós sabemos e nós dizemos isso, a Bíblia, a palavra, ela é alimento. Ela nos alimenta, ela nos fortalece. E quando nós pensamos mais um pouco a respeito de alimento, nós vemos que é algo constante, né? Quem é que consegue sobreviver se alimentando somente uma vez no mês? Quem é que consegue sobreviver, consegue se manter forte, se alimentando uma vez por semana? É difícil para nós mantermos a nossa integridade física alimentando uma vez por dia. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que fazem um jejum aí de vários dias, mas não é fácil. O corpo, ele precisa de nutrientes, o corpo, ele precisa de vitaminas, ele precisa repor suas forças. Então, como nós tratamos a Bíblia como alimento, Jesus mesmo declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em paralelo, dizemos que a Bíblia é um pão vivo, é uma palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá força. E quantas vezes nós buscamos esse alimento apenas uma vez por dia, apenas uma vez por semana, apenas uma vez somente no mês, sendo que é algo que é necessário e deve ser buscado constantemente
Porque o que nós presenciamos é que alguém que não se alimenta direito, ela vai ter dificuldades. Ela vai se sentir fraca. Ela vai emagrecer. Ela vai adoecer. Minha irmã, ela está fazendo... qual é a palavra? Regime não. Como? Reeducação alimentar, né? É a dieta. Ela está fazendo dieta agora, mas é uma dieta que está tendo acompanhamento. Está tendo um acompanhamento e ela tem percebido que isso tem ajudado. O intuito da reeducação alimentar dela é para que emagreça. E aí eu olho, né? Enquanto ela está emagrecendo, eu estou ganhando esses... Mas quando essa dieta ela é feita, essa reeducação ela é feita de forma em que a pessoa ela não sofra com isso, ela não vai sentir falta do que aquilo que comia antes. Mas quando há uma mudança radical, isso vai afetar a pessoa. Às vezes afeta a saúde, às vezes afeta o humor. Várias coisas vão afetar. Uma colega de trabalho, ela fez uma dieta. Só que ela fez uma dieta muito radical uma vez. E ela começou a emagrecer muito rápido. E depois de um tempo, não parecia mais ela começou a emagrecer demais. Ela estava só a caveira. Eu olhava assim, mas, poxa, não está bonito. Emagreceu, mas não está bonito, não está legal. E ela perguntava, né? E a gente ficava sem jeito de falar, olha, não está legal não, é melhor prefiro você gordinha. Mas depois de um tempo ela percebeu, ela voltou a comer normalmente. Lógico que reeducou, melhorou a sua alimentação. Mas ela repôs a aparência saudável que ela tinha. A mensagem de Deus, ela tem o mesmo efeito, irmãos. Se nós não a buscarmos constantemente, se nós não a dedicarmos dia a dia em buscar a palavra do Senhor, nós vamos enfraquecer. Nós vamos nos tornar crentes cada vez mais raquídicos, mais magros, mais fracos. Porque a mensagem do Senhor, ela tem esse poder de fortalecer. Ela não vai fortalecer meu corpo físico, mas ela fortalece o meu emocional. Ela fortalece o meu espírito. E alguns dias eu vi um vídeo muito interessante que um rapaz, ele leu a respeito de um estudo sobre os efeitos que a leitura da palavra, a leitura da Bíblia causavam no ser humano, causava nas pessoas. E ele trouxe alguns dados a respeito disso. Ele disse que a leitura somente de um dia da palavra do Senhor, ela tem um efeito insignificante. A leitura de 2 dias da palavra de Deus, ela também tem um efeito insignificante. Mas a leitura em 3 dias já começa a melhorar. A leitura em 4 dias já é muito melhor. Então ele trouxe alguns dados. Ele diz que a leitura a partir de 3 dias a mais, ela diminui pelo menos 30% da solidão. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que ali nós temos um amigo. Nós sentimos a presença do Espírito Santo que habita em nós. Então, em um momento de solidão, a leitura da palavra, ela vem me preencher, saber que eu não estou só, saber que tem alguém que está comigo. A palavra revela isso. Diminui pelo menos 30% também da raiva. Diminui pelo menos 40% de problemas familiares. Que às vezes nós nos chateamos com alguém, nós brigamos com alguém em casa e ficamos chateados, remoendo aquilo. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, você vai ver que depois daquilo você vai espairecer mais, você vai perceber que não há motivo para você ter raiva de ninguém. Pelo contrário, você deve amar essa pessoa. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Mas você vai perceber, nós vamos perceber que nós devemos amar, praticar esse amor. Porque eu fui amado. E se eu sou amado, fui amado tanto assim, eu devo amar.
esse amor ele deve ser repassado. Diminui pelo menos 60% da estagnação espiritual. Como eu falei, a leitura de um dia somente da palavra de Deus, ela pode ser insignificante, ela não vai ter efeito nenhum. Mas experimente ler a palavra de Deus todo dia. Experimente perceber que essa mensagem, que essa palavra, ela vai ter um efeito em você. Isso foi constatado a partir de uma pesquisa, amados. Não é algo que alguém tirou da cabeça, mas é uma pesquisa. A estagnação espiritual que nos envolve, às vezes nos impede de sentir mais de Deus, de buscá-lo cada vez mais. E se isso não foi tratado com cuidado, nós vamos nos afastar da presença de Deus. Como nós vemos que acontece com várias pessoas. Várias pessoas que hoje não estão mais no nosso meio. Várias pessoas que nós demoramos de ver, que não têm o prazer da comunhão, de estar com os irmãos, de estar com o Senhor. A estagnação espiritual, ela é um risco para nós. De uma maneira, um modo de mudar isso, de reverter isso, é fazer a leitura, buscar a presença de Deus todos os dias. E o efeito positivo, mais positivo ainda, que essa pesquisa ela mostra, é que aumenta em 200% a vontade de proclamar a palavra, de divulgar a palavra, de espalhar a palavra, de pregar a palavra de Deus. Porque como eu falei, amados, aquilo que você conhece verdadeiramente, você tem propriedade, tem coragem para falar daquilo. Se nós não temos essa vontade de pregar a palavra, de falar de Deus, é porque nós não conhecemos Ele suficiente. A busca do conhecimento vai nos dar segurança para falar da palavra, para pregar a palavra, pregar o Evangelho, de poder dar um conselho que vai realmente ajudar alguém. Esse é o efeito que a palavra tem. A vontade de compartilhar, a vontade de guardar a palavra. Então a Bíblia, ela não é somente um livro, mas ela é um remédio, ela é a solução, ela é o alimento fundamental para a vida do crente. Como eu falei, isso não é uma vez ou outra, não, constantemente, todos os dias é necessário debruçar um pouco na palavra do Senhor, nem que seja por 10 minutos, nem que seja por meia hora. Dedique sua vida a fazer um devocional, a entregar um pouco do seu tempo ao Senhor. Porque isso nos leva, amados, a ter vontade e coragem de permanecer em evolução, perseverar no Senhor. E esse é o tópico que nós entramos agora, que é essa unção, a unção que ensina. No verso 27, João escreve àquela comunidade dizendo: e essa é a nova aliança que farei com o povo. Perdão, o 27, vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam de alguém que lhes ensine a verdade, porque nós temos a verdade, nós conhecemos. Pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneça nele. Esse texto ele tem referência ao que está escrito em Jeremias, capítulo 31, versos 33 e 34, que eu quero ler também com os irmãos, que diz o seguinte: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, que conhecerão, diz o Senhor,
eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa é a unção do conhecimento pleno de Jesus. Quando nós conhecemos verdadeiramente alguém, nós temos propriedade para falar dessa pessoa. Essa unção que é a verdade, que é nos apresentada, nós não vamos precisar de que alguém venha tratar de algo diferente, porque nós conhecemos Jesus pela verdade. Não vem declarar que Jesus é algo estranho, é somente um anjo, é somente um profeta. Não. Jesus, ele é Deus. Ele é o Deus em nossas vidas, meu Salvador, meu Senhor. Esse é o Jesus que foi me apresentado e eu acredito nisso, essa unção. Eu não preciso conhecer outro Senhor. O que não vier daqui, o Senhor que não vier daqui é outra coisa. Vai me levar para outro caminho que eu não quero. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com os irmãos. Eu quero ver a glória de Deus. Amém? É isso que nós devemos buscar, queridos. Isso nos ensina a viver Cristo, a conhecer verdadeiramente a Cristo. Quando Paulo, ele lá escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: e nele ser encontrado. Lá em Filipenses 3. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Paulo, ele declara que eu seja achado nele, que eu seja encontrado nele. E isso nos dá base para dizer que através de Cristo, não só nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Deus. Não há como conhecer o Pai se não for através do Filho. E mais do que isso, amados, como declara, e a gente fez essa leitura hoje no livro do Evangelho de João, ele diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Não é só conhecer a Deus, não é só ser apresentado a Deus, Deus me conhecer, mas eu ganhei o direito, através disso, de ser tornado filho de Deus, de ser declarado filho de Deus. Não é só por conhecer, mas eu me tornei filho. Isso é o que cada vez mais tem preenchido meu coração, essa noção de que eu não sou merecedor de nada, mas Jesus fez tanto por mim, mesmo sem eu merecer. E Deus me aceitou. Essa unção que recebemos faz com que não sejamos enganados, mas reconheçamos o verdadeiro trabalhar do Senhor em nossas vidas. Quando você conhece muito bem alguém, você não vai acreditar que outro alguém esteja passando por essa pessoa. Se eu tivesse conhecido o suficiente aquela minha amiga, eu saberia que aquela pessoa que estava se passando por ela não seria ela. Depois, quando eu fui olhar, eu falei: poxa, mas é mesmo, ela não escreve assim, ela não fala assim. Como é que eu fui acreditar nisso? É necessário conhecer a Cristo, conhecer a verdade, conhecer a palavra, porque isso vai fazer com que nós não sejamos enganados por qualquer evento de doutrina, por qualquer pensamento que não venha da parte de Deus. E para finalizar, eu quero fazer a leitura de mais um versículo. Essa mensagem, eu coloquei o título dela como sendo a prevalência da santidade. Porque Deus, ele é santo. E exige que nós sejamos santos também. Mesmo que eu não consiga, é exigido de nós um padrão muito alto. O padrão é Cristo. E nós estamos lá embaixo.
mas nós estamos no caminho em que nos leva à perfeição. A perfeição na estatura de alguém perfeito, do homem perfeito, a estatura de Cristo. Então é necessário que prevaleça em nós essa santidade. Prevaleça em nós essa busca pela santidade. Lá em 1 Pedro, ele escreve, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Agora, filhinhos, permaneça nele. Não, perdão, eu disse. Diz o seguinte: pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Se ele é santo, eu devo buscar essa santidade, para que eu possa me comunicar com ele, para que eu possa ser achado nele. Como Paulo disse, para que eu seja achado nele, eu preciso me comunicar, preciso conhecer a Cristo, preciso dedicar a minha vida, renegar aquilo que eu sou, renegar as minhas vontades, tomar sobre si a minha cruz, seguir a Jesus, seguir essa mensagem de arrependimento, de santidade. Então precisamos buscar essa santidade, essa prevalência das santidades, porque não há como comunicar a Deus, comunicar com Deus que é santo, que é perfeito, sendo alguém imperfeito, sendo alguém que está manchado pelo pecado. Porque a santidade de Deus, ela não comunica com o pecado, mas graças a Deus nós somos lavados e remidos. Em nós não existe essa escravidão ao pecado, essa mancha que nos impede de comunicar com Deus. E quanto mais eu me limpo, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco de Deus, mais eu poderei me comunicar, mais poderei conhecer Ele. É por isso que nós vemos homens como Paulo, como João, pessoas do nosso cotidiano que têm uma presença, que sente a presença do Espírito Santo e é usada poderosamente, porque levam uma vida de santificação, porque se dedicam a se santificar, a buscar mais de Deus e comunicam isso com o Espírito Santo, e isso é visto até por quem não é crente. No meu trabalho eu trabalho hoje no setor de atendimento, e muitas pessoas que entram ali, elas já entram às vezes para discutir, para brigar. Eu tenho que suportar muito, porque ainda bem que eu tenho Cristo na minha vida, amados. Porque às vezes dá vontade de falar algumas coisas, dá vontade de esbravejar também. E alguns dias eu fui até elogiado pelo meu gerente, que ele falou: olha, eu não sei como é que você consegue ter tanta paciência. Eu não sei como é que alguém não consegue explodir nessa situação. Mas eu cheguei e falei para ele: eu tenho Deus em minha vida, eu tenho Cristo em minha vida, eu não vou me deixar ser levado por qualquer aborrecimento. A minha felicidade, ela é inabalável, eu sou santo, eu sou salvo. Isso que nos alegra, amados. Às vezes vem dificuldades, vem lutas, vem aborrecimento, mas nós devemos lembrar, antes de tudo isso, Cristo me escolheu. Isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui é temporário. Eu vou suportar isso aqui, é fácil. E é dessa forma que nós conseguimos levar a imagem de Cristo, transparecer Cristo para as pessoas. Dessa forma que nós vamos pregar mesmo sem falar nada. Será notado em nós que nós somos pessoas diferenciadas, que nós somos alguém que realmente tem algo a oferecer, e algo de muito bom. É o Evangelho de Deus, é a mensagem da verdade, é o Evangelho de Cristo. Amém? Então, amados, eu teria algumas coisas mais para falar, mas eu sinto que é o suficiente. Aqui só para fechar a nossa meditação nessa noite. O Espírito Santo, ele comunica conosco, ele fala conosco a todo instante.
E às vezes nós não estamos com os ouvidos abertos. Porque às vezes nós ocupamos a nossa noção, a nossa vontade, os nossos desejos com outras coisas que são às vezes irrelevantes. Mas é necessário que estejamos atentos à voz do Senhor, à voz de Deus, porque Ele tem falado com a sua igreja. E por não darmos ouvido, nós estamos perdendo essa comunicação com os céus. É necessário buscar, é necessário permanecer. Assim como o apóstolo João, ele escreve aquelas pessoas, olha, permaneçam no Senhor. Não dê ouvidos a outras pessoas que venham tentar te distanciar de Deus, mas permaneça no Senhor, seja perseverante. Busque a Deus. No finalzinho desse capítulo, ele escreve o seguinte: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Nós vivemos essa justiça de Deus. E se nós transparecermos essa justificação, essa justiça, é a evidência cabal de que nós somos nascidos dele, que nós somos emanados dele, estamos nele e o conhecemos verdadeiramente. Então a mensagem para essa noite é que nós venhamos permanecer, estarmos firmes. Assim como João escreveu, não é nada novo que eu estou falando para vocês. Nós já escutamos essa mensagem várias vezes, mas é sempre bom reafirmar, é sempre bom lembrar, para que não venhamos sofrer qualquer tipo de tentação, para que não venhamos dar ouvidos a algo errado, a algo contrário ao Evangelho. É sempre bom estar meditando na mensagem, nessa verdade que ela é pura, ela é verdadeira e ela fala conosco, ela tem um efeito profundo em nós. Então a aplicação para nossos dias, para essa semana, é fazer a leitura da palavra. Não somente ler, mas estudar, mas buscar. Separar um tempo para Deus. Algo que eu notei alguns dias é que eu estava com vontade de organizar melhor a minha rotina, né? E eu comecei a escrever algumas coisas, né? Separando o meu tempo livre. E aí eu fiz tudo, separei tudo, coloquei tudo no papel para tentar organizar a minha rotina. E aí eu percebi uma coisa, eu falei, olha, eu não coloquei um momento para adorar a Deus aqui não. Eu não coloquei um momento para a leitura da palavra. Mesmo que a gente faça isso numa hora ou outra do dia, mas a minha intenção era de organizar, mas eu não comecei pelo que é essencial, pelo que realmente iria melhorar o meu dia. Então eu pensei, poxa, vou fazer outro. E a partir daí eu coloquei toda a minha rotina, tentando organizar. Nem sempre eu consigo cumprir a minha rotina, mas todos os dias eu separo um tempo para leitura da palavra, para meditar um pouco, para escrever algo que o Espírito deseja falar comigo. Eu coloco o dia, eu chego no trabalho 7h30, mas eu só começo a atender às 8 horas. Então esse momento de meia hora, eu sempre pego um texto bíblico, e ali eu tenho alguns rascunhos perto, eu pego algum rascunho, e aquilo que o Espírito Santo fala comigo a partir daquele texto eu escrevo. E algumas vezes eu pego aquele mesmo papel, já tenho vários lá, e eu leio algumas coisas. Então eu tenho percebido que os meus dias têm sido cada vez melhores quando eu coloco essa prática, eu começo bem o meu dia, que é lendo a palavra do Senhor. Então para nossos dias, venhamos permanecer nisso, venhamos nos motivar nessa perseverança, porque tudo isso vai valer a pena. Amém, queridos?